Glória a Deus, salve os irmãos na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa escola bíblica com a oração, tá bom? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos em Sua santíssima presença para Te adorar, para Te exaltar, para Te bendizer, Senhor, através do ensino, do aprendizado. Vem nos ensinar nesta noite, Pai, Espírito Santo, fala, abre a nossa mente, nos dá o entendimento que nós precisamos, Senhor, para entender a Tua palavra, o que o Senhor quer nos falar, nos ensinar nesta noite. Meu Deus, eu ainda peço também por os irmãos que ainda estão vindo para a Tua casa, que o Senhor remova toda barreira, todo impedimento, e aqueles que estão no propósito de estar aqui, Senhor, possa chegar em paz e em segurança. Em nome do Senhor, pedimos a Tua bênção, aqueles que por algum motivo forem impedidos, que o Senhor os abençoe onde estiver, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos a Tua bênção. Amém, Jesus. Então, meus amados irmãos, nossa escola bíblica, hoje a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz, revista da CPAD, terceiro trimestre 2024, hoje 29/7/2024, 19 horas, na nossa sede PRRCE, pastor Vicente Félix. O tema desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Para frente, Marita. Na outra setinha do lado. Vá. Vamos ao textuário todos juntos, em nome de Jesus. 1, 2, 3. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Ruth 2:12. Objetivos da lição: apresentar a proposta de Noemi, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Então nós vamos ver, só um minutinho, nós vamos ver a proposta de Noemi, nós vamos ver a convicção amorosa de Ruth pela sogra, né? Então, essa convicção é algo firme, é algo determinado, né? Que todos os servos do Senhor devem manter em relação a Deus e aquilo que realmente é bom e glorifica ao Senhor. Refletir a respeito da lei da semeadura. Então nós vamos ver que o que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Vamos avante. Leitura bíblica em classe. Ruth 2, de 1 a 4, versículo 11, 12 e 14. Eu vou ler um versículo e a classe lê o seguinte na voz da missionária Rita. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Todos juntos. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanarei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Todos juntos? E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora.
Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Amém. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que uma das atitudes que agrada ao Senhor nosso Deus é a humildade, né? É ser humilde. Então, essa mulher, ela dá uma grande lição de humildade, né? De renúncia, de perseverança, de convicção. Então, o tempo, com certeza, que ela conviveu com seu marido, com a família, Noemi, a sogra, ela com certeza viu ali uma família de Deus, uma família que foi modelo, que foi exemplo, né? Para ela, né? E depois, como nós já estudamos, ela, mesmo a sogra dizendo que ela poderia voltar para a sua família, o pai, a mãe, a terra dela, mas ela decidiu seguir Noemi. E na aula passada tem uma parte que é muito importante, que ela não decidiu só por Noemi, ela decidiu também pelo Deus de Israel, né? Então isso é muito maravilhoso, né? Aqui traz essa relação entre essas mulheres, traz um exemplo muito grande de como se relacionar, de como conviver, né, em família e na fé, tá? Porque a decisão dela não foi só por Noemi, foi também pelo Deus de Israel. Então isso é muito importante. E aqui, na segunda parte dessa outra leitura aqui, diz assim: veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Vejam só, tudo de bom que nós fazemos, tudo que nós cultivamos, né, de bom na presença do Senhor, irmãos, e aqui entra uma parte que é muito importante, a convivência entre as pessoas, o bom relacionamento, tudo aquilo que você fizer de bom, de bem, mesmo que nós não tenhamos uma recompensa imediata dessa pessoa a quem fizemos, ou o grupo, ou a igreja, ou a quem seja, mas o Deus de Israel está vendo, e Ele é o Deus que vai prover, Ele é o Deus que vai agir, né? Então isso é muito importante. Quando nós fizermos algo, alguma coisa, algum bem, alguma caridade, enfim, socorrer alguém, cuidar de alguém, a obra que nós fazemos, tudo que nós fizermos de bom, vamos sempre guardar no coração que nós fizemos primeiro para o Senhor, amém? Porque é dele que vem a recompensa, e é certa, pode ter certeza. O Senhor está sempre nos surpreendendo, sempre surpreendendo aqueles que honram a Ele, que atendem ao que o Senhor Deus quer. Então, nós vamos ver aqui muitas bênçãos e muitos exemplos para a nossa vida espiritual. Vamos lá? Boaz, o remidor, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Ruth 2 e 1. Pode ler, Marita. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Amém. Então só voltando um pouquinho. Então mais uma vez. Então, quando diz aqui que ele era um homem valente e poderoso, essa valentia aqui não era para brigar, para guerrear, usar armas, né, de guerra, mas era uma valentia se referindo ao que ele representava para a sociedade naquela época, um homem de muita moral, um homem que era visto como um homem bom, um homem justo, né, que praticava justiça, sábio, né? E aqui diz um caráter íntegro. A palavra íntegro significa perfeito. Claro que ele não era perfeito, ninguém é perfeito, mas o nível de moral, de justiça, de bondade, era um nível elevadíssimo, né? A gente olha para certos irmãos, para certos servos de Deus, né? E a gente vê tanta bondade, tanto amor, tanta dedicação, tanta reverência, tanta obediência, tanta atenção,
que é como se fosse perfeito, mas não, tem falhas, mas é um nível elevadíssimo. Então ele tinha um nível elevadíssimo diante de Deus, socialmente, e isso lhe tornou um homem poderoso, né, diante do povo, né, respeitado, honrado e economicamente bem sucedido. Era rico, né, tinha posses. E nós vamos entender que para Deus executar o plano que Deus tinha que executar, tinha que ser através de um homem com essas qualificações para abençoar esta família. Vamos lá. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Rute 2, 5, 6 e 23. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Está lá em Rute 2, 5 e 6. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Amém. É muito interessante, irmãos, essa parte aqui, porque ele sendo um homem rico, um homem poderoso, um homem muito elevado socialmente, economicamente, mas aqui mostra, nós vamos ver também um outro detalhe da vida dele, que ele era muito justo com os empregados, tratava bem os empregados, os funcionários, mas aqui tem um detalhe, que ele, chegando ali no campo, eu até penso assim, ele não via só o resultado da colheita dos grãos, não, ele olhava para as pessoas, e ele olha para ela, para Ruth, e ele se admira, né? Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, era o que chefiava: de quem é esta moça? De quem é esta moça? Né? Quer dizer, ela chamou a atenção dele, tá? Certamente bem diferente das outras mulheres e moças que estavam ali pegando o resto que sobrava da colheita, bem diferente, né? Além de bela, muito bonita, também o seu jeito, o seu modo de se comportar, né, de se apresentar, chamou a atenção dele, né? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe, né? Então, quando ele dá a referência dela, aí Moabe já sabia da história, né? E já entende que realmente é uma pessoa muito especial. Mais uma vez, para deixar assim bem claro para nós, uma aliança entre pessoas em Deus. Essa é Ruth e Noemi, uma aliança em Deus. Podemos falar nos dias para nós hoje em Cristo, né? Quanto Noemi influenciou essa jovem a ser uma serva de Deus, a ser uma moça, agora uma viúva, né? Jovem ainda, que chamava atenção, né? Com toda simplicidade e humildade, que nós vamos ver o gesto dela, mesmo sendo reconhecida por Moab, ela se humilha, mais uma vez ela dá demonstração de humildade, de um coração humilde, não tinha nenhuma exaltação pela sua beleza física, ou agora porque estava sendo vista por aquele homem, ela poderia imaginar, essa é a minha oportunidade, eu vou aqui fazer um charme, alguma coisa. Não, ela simplesmente se humilha, porque ela esperava em quem? Em Deus, no Senhor. Aleluia, né? Aí aqui diz: reunia qualificações e condições para cumprir o papel do remidor, se referindo a Boaz pela posição dele. Pode passar. Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Rute 4:3. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Gênesis 8:6-11. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão,
Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Rute 4:3. Pronto, então aqui vai entrar uma parte de Boaz que é muito interessante, que tem uma relação grande, bem estreita, que aponta para Jesus, nosso remidor, aquele que nos resgatou, né? Que deu a vida por nós. Então esse Boaz, ele é um tipo de Cristo aqui, né? Ele vai remir, né? Ele vai inclusive recuperar a terra de Noemi, porque depois, quando chegava num certo tempo, essa terra poderia ser comprada de novo, né? E quem tinha a primazia, ou quem tinha o direito sobre a terra para comprar, seria aquele de quem a terra foi vendida. Então, quando Noemi e o esposo foram embora, eles se venderam certamente suas terras, e agora vai ser Boaz, através da relação com Ruth, que vai remir não só a família, dando agora de novo uma dignidade moral e econômica através do casamento deles, mas também posses, né? Restituição. Então isso é muito maravilhoso, porque tem uma relação grande com Jesus. A obra da redenção, da salvação, ela é integral, completa, ela é física, ela é moral, ela é muito mais espiritual, é claro, da nossa alma, mas pessoas que tinham perdido tudo, que moralmente, família, bens, tudo, vem para Cristo, e muitas dessas pessoas o Senhor restitui tudo, restitui família, restitui bem, e o mais importante, salva a alma dessa pessoa. Então Boaz cumpre com todas essas bênçãos de Deus, né? Tá bom? E olha só, né? Tudo através de Ruth, que não era israelita, moabita, povo inimigo de Deus, mas através do testemunho de Noemi, da família, do esposo, certamente, ela decide por servir ao Deus eterno. Com certeza, ela enfrentou dificuldades na época, muitas, porque mesmo que as pessoas reconhecessem o Deus de Israel como único Deus, sendo estrangeiro, sempre sofria no meio do povo de Israel, rejeição, maus tratos, assim, porque o povo desprezava qualquer outra, a maioria, não era todos os israelitas, mas a maioria desprezava, não aceitava completamente, tá certo? Mas o Senhor foi muito bom com Ruth, e também tem uma relação direta com o plano de Deus, porque seria, né, dela que viria a linhagem, a continuação da linhagem, para vir o Redentor, nosso Senhor Jesus. Então é muita coisa interessante aí. Isso aponta para o futuro. Nós não sabemos como é que vai ser o futuro, né? Nosso futuro, o que é que Deus vai fazer. Então, qual deve ser a nossa posição? De ouvinte, de aprender, de fazer a obra do Senhor, ser fiel e esperar, porque no tempo certo a bênção vai chegar. Jesus disse, perguntaram para Jesus, o que é que nós vamos ganhar? Nós deixamos casa, mãe, pai, tudo, irmão, trabalho, tudo para te seguir. Jesus disse, 100 vezes mais aqui na terra, e na vida vindoura, a vida eterna. Aleluia. Então nós temos promessas de Deus, tanto para esta vida física, terrena, como também a garantia da eternidade com Deus. Então vale a pena servir o Senhor, mesmo passando por adversidade, por situações mais difíceis que nós possamos ver. Então vamos avante. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituí-lhe. Levítico 25, 25 a 28. Pronto, então, só voltando um pouquinho, então vamos lá. Aqui tinha a questão da terra, que eles venderam, né? E ela não tinha condição de comprar, de pegar de volta essa terra, não tinha como pagar. Mas, olha o que Deus fez, Deus providenciou Boaz para resgatar essa posse, né? E o que é interessante é que teria que ser um parente mais próximo, tá? E no final vai ser ele a pessoa que Deus vai usar
abençoar Noemi e a família. Vamos lá. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. Levítico 25, 25 a 28. Amém. Então aqui é um pouco complicado para explicar, mas o que é importante nós entendermos aqui é que era mandamento do Senhor, né, que aquele judeu israelita que ficou pobre, vendeu suas terras, né, que ele poderia, se ele não pudesse comprar, um parente mais próximo compraria para ele, ou lá no jubileu ele teria essa terra de volta, né? Então era uma forma de por ser irmãos de pátria, né, dele ter de volta o que é dele, tá bom? Vamos lá. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Levítico 25, 47 a 55. Deuteronômio 25, 5 a 10. Mateus 22, 24 a 48. Já a lei do levirato previa que o irmão do marido, o levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Deuteronômio 25, 5 a 10, Mateus 22, 24 a 48. Amém. Então, no caso aqui de Ruth, como ela não tinha o cunhado, né, então acabou sendo o parente mais próximo que veio a se casar para legalizar a restituição da posse. Mas aí depois fica claro que o casamento não foi só para resolver questões de terra, nem para dar um herdeiro ao falecido marido, né? Mas Deus uniu realmente Boaz e Ruth. Foi um plano, um propósito do Senhor, né? Vamos avante. Se alguém quiser falar, comentar, levante a mão, fica à vontade. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela derá à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se apague em Israel. Amém. Então, era lei. A mulher casou, ficou viúva, ela casava com o irmão, o cunhado, né? E o primeiro filho que nascesse não seria daquele que, né, que gerou com ela, seria do falecido. Então o nome seria, o sobrenome seria lá do falecido e seria dito que era filho daquele que faleceu. Para quê? Para que a memória dele não se apagasse, que a descendência dele não deixasse de existir. Então era uma forma de Deus manter a linhagem na família, tá certo? Na família, não ficar sem um herdeiro. Sim, Diácono Silvio. Salve, amados irmãos, na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Essa em questão de o filho, o próximo filho que nasceu sendo do cunhado, do irmão do que morreu, só teria o nome do que morreu se fosse o primeiro filho, ou se ele já tivesse mais filho também seria... Não, o primeiro. Porque o objetivo era que aquele que morreu não ficasse sem um herdeiro. Entendi, né? entendi. Sem um que mantivesse a linhagem dele, né? O descendente dele, não ficasse sem descendência. Tá certo? Bom, então é isso aí. Ele vai dar mais explicações aqui para frente. Vamos ver. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada,
Subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Deuteronômio 25, 5 a 10. Meu Deus. Pronto, então, aquele cunhado que rejeitasse gerar filhos para o irmão falecido, então ele ficaria com esse título aí, né? Quer dizer, ele ia sempre ser visto como uma pessoa desobediente, que não obedeceu à lei do Senhor, que não quis dar ao seu irmão, né, descendência, tá? Então isso era uma lei lá, né? Inclusive esse assunto tem lá quando chegaram para Jesus e disseram assim: a mulher casou com 7 irmãos, foi casando e morrendo, né? Negócio meio assustador, né? Casou com 7 irmãos, aí perguntam para Jesus: e lá no céu, quem será o marido dela, né? Porque a questão ali era a ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, tá? Então pegaram essa história para poder colocar Jesus em aperto, né? Aí o Senhor Jesus diz: lá no céu os homens serão como anjos, não serão anjos, serão como anjos. Eles não terão o sentimento carnal, o desejo carnal, né? Lá não haverá marido e mulher vivendo como se vivia na terra. Então lá serão como anjos, tá? Então não tem problema, isso não era um problema e não é um problema para o céu, tá? Sim. Pastor Vicente, essa lei ainda continua em Israel, não? Creio que sim, né? Já houve inclusive, depois ele vai explicar aqui que houve inclusive já nesse tempo alterações, né? Eu não sei exatamente se essa lei prevalece ainda hoje, tá certo? Mas é possível que sim, né? Então tem assim sobre a lei, porque os 10 mandamentos continua, né? Aí era uma lei, né? Porque aí é uma lei muito mais assim de família, né? Inclusive não é uma lei, por exemplo, que se aplica à igreja de Jesus, a outros povos, né? Era mais um cuidado de Deus com a descendência de Israel, né? Então, tanto é que não havia um castigo rigoroso quando o cunhado não quisesse obedecer essa lei, né? Porém, ele ficava conhecido na sociedade como um desobediente da lei, como um descumpridor da ordenança do Senhor, e certamente sofreria restrições no meio de Israel, né? Era mal visto, né? Então, é isso aí. Mas a gente pode pesquisar, irmão Francisco, se essa lei ainda prevalece. Na cultura atual, eu não sei, né? Vamos lá. Se alguém na classe que sabe também pode falar, né? Se alguém souber, pode falar. É uma escola, né? Vamos lá, irmã Rita. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. Levítico 25, 48 e 49. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Ruth 3:12. Pronto, mas nós vamos ver aí que teve um problema, né? Vamos ver a explicação. Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação, também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Ruth 2:4. Amém. Então nós vemos aí que esse homem era um homem servo de Deus, né? Temente a Deus, né? Porque assim, nem todo israelita obedecia, né? Como ainda hoje é assim, né? As religiões nem todos obedecem. São confessos, mas não obedecem, não procuram fazer.
mas ele fica claro que ele era um homem temente a Deus, tratava os funcionários, né, os que trabalhavam para ele, em nível de respeito, né, chegava e saudava, né, tá certo? Eu me lembrei agora de um chefe que uma vez ele fez um gerente geral de uma agência onde eu trabalhava, fez uma reunião, e lá ele foi falar, né, porque estava numa campanha lá na empresa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E ele foi falar que a empresa queria uma boa convivência entre funcionários e entre clientes e tudo mais, tal, comentou, e aí, como eu tinha uma certa amizade com ele, eu levantei a mão e disse, pois não, Santo, eu digo, eu espero que agora, quando a gente entrar, que der bom dia, o senhor responda. Então, aí todo mundo riu, né? Então, assim, meio desagradável isso, mas é uma realidade. Tem pessoas que ignoram os outros. Você fala, ele nem responde, não dá nem atenção. Isso é ridículo, né? E principalmente as pessoas mais elevadas, você fica falando só. Eu já vivi essa experiência. Mas já tem pessoas também, socialmente, que você fala, ele, pois não, dá atenção. Então, isso é bom na relação, entendeu? A gente não ter preferências, né? Valorizar cada vida, cada ser humano, que era o que ele fazia, né? Isso é um exemplo para patrões e empregados, né? Que nós vamos ler uma referência na Bíblia que fala sobre esta relação, né, de patrão e empregado. Vamos lá, irmã Rita. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Efésios 6, 5-9, Colossenses 3, 22, 4, versículo 1. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 5-9. Bem, então, depois os irmãos podem ler essas referências também de Colossenses, né? Que fala dessa relação, porque nesse tempo havia uma cultura também do senhor e dos seus escravos, né? Os senhores eram donos dos escravos. O escravo vivia para atender todo o desejo dos seus senhores, né? E no meio do povo de Deus, isso não poderia acontecer, né? Não poderia. O povo de Deus, os servos do Senhor, ele tem um Senhor, o Senhor dos senhores, o Senhor Deus, né? E o Senhor, se ele tem posses e tem seus empregados, eles têm que tratar de forma digna, com respeito, que era o que era visível aqui na vida de Boaz e seus empregados. Diz aqui que havia o quê? Uma mútua, né, relação de respeito, de honra, tá certo? De consideração. Então isso é muito importante. Nós, como servos do Senhor, se somos patrões, saber que nós temos um Senhor, e o empregado, ou aqui no caso o servo na época, ele tem o mesmo Senhor, e nós servimos ao mesmo Senhor, e ninguém pode fazer acepção do outro, pode desprezar o outro, pode destratar o outro, né? Isso é uma relação social, e na igreja nem se fala, né? Na obra do Senhor. Então, assim, Deus levantou pastores, presbíteros, evangelistas, mestres, doutores, está lá, né? Os dons ministeriais. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, não é para ninguém se achar mais do que ninguém, melhor do que ninguém, humilhar ninguém, destratar ninguém, tá certo? É tudo uma coisa de ordem, a forma como Deus se manifesta e organiza a obra dele. Esse sentimento de grandeza não cabe no reino de Deus, de mando, de ser dono dos outros, de mandar e tem que fazer. Não é assim que funciona.
Com Deus não é assim que funciona, tá certo? A obediência ela tem que ser por amor, as relações ela tem que ser por amor, ministerialmente tudo é por amor, tem que estar no coração, tem que amar. Jesus diz: quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele diz: quem quiser, não é na força, não é na marra, não é na bronca, não é no grito, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou um líder que eu tenho que falar e você tem que fazer, tem que obedecer. Não funciona dessa forma. Com Deus não é assim, porque Deus só recebe aquilo que é feito voluntariamente e por amor. Amém? Porém, é claro que tem hora que nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, às vezes de convivência, de relações, e recuamos, às vezes negligenciamos, e Deus entende o que é fraqueza e o que é rebeldia, o que é desobediência. Então não vamos julgar. Às vezes é um momento, é uma crise que a pessoa está passando, tá certo? Agora tem outros não, que não se convertem mesmo, né? É obstinado o tempo todo, é só contenda, é só confusão, é só guerra, e aí esses têm que ser, como diz Paulo, é para ser notificado e separar, né? Não no sentido de desprezo, de abandono, mas para não causar danos à obra do Senhor, tá bom? Então, assim, para a gente entender que a relação do Senhor e do empregado, do funcionário, do servo, ele tem que ser uma relação de mutualidade, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, respeitando, honrando, considerando, tá bom? Então é isso aí, vamos lá. O carinho de Boaz para com Ruth, tópico 2, item 1, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth 2:5. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Ruth 2:5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Ruth 2:9. Pronto, aqui é muito maravilhoso isso daqui, né, irmãos? O que é um ambiente de respeito, né? Uma pessoa que respeita, mesmo ela estando ali numa situação de extrema pobreza, porque quem ia pegar os restos, só um minuto, irmão, vai descarregar aqui o celular. Aleluia, Jesus. Bom, então como eu estava falando aqui, um ambiente de muito respeito, de honra. Então quando ele chega no campo, ele pergunta, né? De quem é esta moça? Eu achei isso muito interessante, irmão. Já comentei, vou comentar um pouquinho mais. Ela chamou a atenção. Ela era diferente das outras, tá? Sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma grandeza, com toda aquela humildade, como eu estava dizendo, numa situação de pobreza extrema, porque quem estava pegando os segadores, os que iam colhendo, quando caísse uma espiga, a lei do Senhor dizia que não era para eles pegar, era para deixar para quem vinha atrás, que era o quê? Aqueles necessitados, que não tinha plantado, que não tinha colheita, que não tinha renda, que não tinha nada, vivia daqui dali, né? Tá? Então, ela estava exatamente aí,
na parte mais inferior, mais baixa, de pobreza, tá? Mas era diferente, mas era especial, né? E aí ele se admira do jeito daquela moça e pergunta: de quem é esta moça? Tá? E informado que era Ruth, então ele já ouviu, já sabia a história de Ruth e de Noemi, então ele já entende que realmente ela é uma pessoa especial, e ele já trata de forma diferente, ele já chama de filha, né? É uma forma de acolher, de abraçar, de honrar. Muito lindo isso, tá? E deu a ela toda a liberdade, né? Fique à vontade, né? O que você puder apanhar aí, pode pegar e tal. Então, assim, muito bom isso aqui. Aí nós percebemos que quando nós, isso é muito importante, é uma aplicação aqui para nós, irmãos, quando nós procuramos fazer o que o Senhor manda, estar debaixo da orientação do Senhor, estar vivendo uma vida realmente de quebrantamento, de humilhação, esperando nele, ali na presença dele, fazendo o que é para ser, de acordo com a vontade do Senhor, irmãos, as portas se abrem, amém? As portas se abrem. O microfone para o irmão Francisco. Pastor Vicente, a Ruth, quer dizer que quando ela saiu da casa da sogra, e ela saiu para atrás de comida, da espiga, né? Quer dizer que ali, aquela espiga que caía, era aquelas pessoas necessitadas, que pegavam aquela espiga, era? Era. Né? Era. A lei do Senhor. Quer dizer, ela estava em casa, passando necessidade, dizia assim, aí ela foi atrás da espiga. Para ela pegar essa espiga, tinha que ficar atrás do que estava colhendo. Quando caía alguma no chão, aí é que ela pegava. Ela e outros, né? Muita gente necessitada. Naquela época lá. E o Senhor Deus, nós vamos inclusive ler aí, que o Senhor Deus diz assim, aos donos, né, das plantações, que quando caísse, não era para o segador pegar, não, é deixar para quem vem atrás pegando as sobras. Essa era a ordem do patrão, que é o Senhor Deus ordenava ao patrão, e o patrão dizia aos empregados: caiu, deixa aí que vem alguém atrás necessitado e pega. E os segadores é o que? O que colhia. Eram os que colhiam. Os segadores é o que colhia. Né? E moços é o trabalhador, é? Também certo? Obrigado. Amém. Irmão Alfredo quer falar? Tá. Então, veja que maravilha. Quando nós estamos mesmo na prova, as portas se abrem. Foi o caso aqui. E outro ponto importante, ele diz aqui nessa parte aí branca, ele diz assim: não dei ordem aos meus moços que te não toquem. Aqui tem um ponto importante, né? Ele viu nela uma moça tão especial, e ele diz: olha, ninguém, não quero nem saber que alguém tocou nessa moça ou falou alguma coisa indecente para ela, viu? Ela é especial. O que é isso, irmãos? É o respeito que o servo de Deus alcança diante das pessoas. Alguém já esteve num lugar e alguém quis brincar: cuidado, ele é crente, ela é crente, não mexe com ele não, certo? Então, o testemunho, irmãos, ele tem que estar na nossa frente. Primeiro é a nossa vida, é o nosso testemunho, porque tem gente que fala, prega, fala tanta coisa, mas não tem testemunho, não tem vida, as pessoas não respeitam. É o que a palavra de Deus diz, é o sal insípido, que só presta para ser pisado, não tem sabor, não tem ali a presença do Senhor. Então isso aqui é muito importante, porque mesmo Boaz e os seus empregados, quase todos ali eram judeus, eram israelitas, mas tinha gente ali que era prostituto, tinha gente ali que era imoral, era indecente, como tem hoje no meio do povo de Deus, né? Tem que ter uma vigilância, né? Quantos casos, né, de prostituição a gente não tem conhecimento no meio do povo de Deus, inclusive de pedofilia, tantas coisas, né? Porque não se converteu, ou então não está na vigilância, né? Porque mesmo aquele que é convertido tem que estar vigiando. Olha o que Jesus disse: vigiar e orar, né? Então aqui só para a gente mostrar que Deus cuida de nós no meio de uma geração imoral, indecente, perversa, amém? Agora, nós precisamos também buscar ter uma vida digna diante do Senhor, né, irmãos? Procurar no coração desejar servir a Deus de verdade,
se santificar, se separar para o Senhor, aí com certeza Deus vai nos honrar. Sim. Diácono Silvio. Glória a Deus. Eu acho que ele está descarregando, Silvio. O senhor disse Já descarregou. Aí não vai prestar, não. Pega um dos microfones aqui, aí quem quiser perguntar, vem aqui. Pode ser esse daqui, ó. Bote ele aí próximo aí, quem for falar. Aleluia. O senhor disse que o dono, né, da colheita falou assim, não mexa com ele, tipo, porque ele é uma pessoa, graças a Deus, evangélica. Com ela, né? Com ela. Não mexa com ela, que ela é uma pessoa evangélica, uma pessoa pura. Amém. Eu fui para uma confraternização da empresa e fui bem vestido, né? Aí um dos companheiros de uma das meninas que trabalha comigo foi e disse assim, a gente sentou, ele disse assim, olha, e ele está todo gospel. Aí a esposa dele disse assim, e ele é evangélico, viu? Eu digo, glória a Deus. O senhor falou aí, não mexa com ela não, que ela é evangélica, ela é uma mulher de Deus. Aí quando ele disse, ele está todo gospel, porque eu estava bem vestido, realmente, graças a Deus. Aí ele, quando ele falou isso, a mulher dele disse, e ele é evangélico, viu? Tipo assim, preste atenção, ele é evangélico. Eu digo, glória a Deus, alguém sabe da vida da gente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos sendo observados o tempo todo, né, irmãos? Tá bom? E tem um ponto importante aqui, o seguinte, tem pregadores por aí, igreja, dizendo que Deus não está nem aí com a aparência, mas está sim. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, palavras, comportamento, vestes, comprar, vender, negociar, como é que eu me comporto entre amigos, na escola, no trabalho, tudo isso está relacionado, entendeu? Com a moral, com Deus está conosco, né? Então quem vive uma vida desregrada, de qualquer jeito, não tem moral, né? A verdade é essa, não tem moral, e Deus não confirma, que nós está escrito que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos nos preparando para ir para o céu. Como é que vai viver aqui de forma ímpia, de forma desregrada, sem comportamento, né? Então, em nome de Jesus, né, vamos pedir a misericórdia do Senhor. Pois é isso aí. Então, essa moça é uma forma de Deus protegê-la no meio ali de pessoas que poderia destratar, humilhar ela, falar o que não convia, até abusar sexualmente, porque tinha estupros, né? É estupro, tinha, né? naquela época já tinha. Tinha estupros ali, até no meio do povo de Israel. Assédio tem também, assédio, né? Tinha tudo. Então, e olha que ela estava onde? Ali como na nossa linguagem hoje, no meio da pinhonzada, como diz, né? Ali na parte mais baixa ali, né? Tá? A gente sabe que não é só no meio de quem está embaixo que tem essas coisas. Na elite, nos grandes, nos poderosos, tem também todo tipo de mal, né? Mas enfim, independente da pessoa ser ou não uma serva de Deus, um servo de Deus, nós devemos respeitar a todos, amém, meus irmãos? Todos devem ser respeitados, são vidas que têm sua privacidade e nós temos que respeitar, as pessoas têm que se respeitar, tá certo? Vamos lá? E ter postura também, né, pastor? Apesar que aqui era um roçado. Isso, mesmo ela não roça. chegou falando que era viúva, estou pobre, eu preciso de uma ajuda. Né? Querendo conquistar alguém, né? É porque, inclusive, eu oriento para as pessoas que, as viúvas, os viúvos, né? Não fique chorando muito não, porque senão o inimigo pode preparar um laço, né? Então, espera no Senhor, Deus vai preparar o melhor. Já vi tanta gente que se apressou e só sofre, né, num segundo relacionamento. Então, vamos vigiar. Vamos lá. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Segundo Reis 4, 8 e 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis 4, 8 e 9. Amém. Então, percebam que
isso aqui é uma história que aconteceu, mas é uma história que traz aqui uma relação muito direta com o Redentor Jesus, o Salvador Jesus, nosso Senhor, com o futuro, com a igreja que viria com a vinda do Senhor Jesus, né? E todas essas situações, elas fazem parte da humanidade. Então, por exemplo, aqui, Boaz se preocupa com a segurança de Ruth, né? Então, nós vemos que é de Ruth que a linhagem da vinda do Messias continua, né? E era uma forma de Deus preservar a linhagem, o plano e o propósito dele. É por isso que com esses assuntos, apesar de ser história, mas é história que estão ligadas ao futuro, ao que viria depois, né? Não é só uma história de um acontecimento que não terminou em nada, ou que não chegou a nada, não. A igreja tem tudo a ver com a história de Ruth, né? E de outros que vieram depois dela também, mas enfim, o cuidado de Deus com os seus servos, com as suas servas. Tem outro detalhe aqui, que apesar dela não ser judia, israelita, mas ela agora confessa do Senhor, ela agora entregou a vida a Deus, e Deus é de todos os povos, não é só de Israel, né? E aí a gente vê que o cuidado de Deus com essa jovem viúva, e usa exatamente Boaz, que tinha autoridade, poder, respeito, honra, era um homem, né, bem posicionado. Então quando ele falava, todos temiam, né? Então era uma forma de Deus proteger. Assim também somos nós, irmão. Deus vai usar de meios para guardar a sua igreja, seu povo, nos livrar de toda a ação do inimigo, né? Então o problema ali onde ela estava era o quê? O assédio moral, né? Era a pessoa ficar tentando ela, falando coisa indecente, chamando ela para alguma coisa, né, indecente, constrangendo, humilhando. Moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral. Laboral é de trabalho ali, naquele tipo de trabalho do campo ali, né? O tipo de trabalho ali ainda era mais propício a esse tipo de coisa, e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos, então ele tinha autoridade para falar isso, né? Porque se ele fosse falar isso e ele não tivesse moral, talvez alguém dissesse, já está querendo namorar Ruth, já está querendo um caso com ela, é a preferida dele. Não, era uma questão de preservar uma pessoa de respeito, tá bom? Um viver santo não exige que sejamos rudes e descortês, né? O que é isso aqui, irmãos? Olha a educação desse homem. Ele não ameaçou os seus empregados, ele não destratou os seus empregados em relação a ela, ele só pediu, não façam isso. Então, a forma de nós nos apresentar ao mundo, às pessoas, mesmo nós cultivando uma vida separada para Deus, nunca deve ser desagradável às pessoas, nunca deve destratar as pessoas, né? Tem pessoas que falam coisas muito grosseiras com os outros, porque não servem a Deus, porque vivem uma vida muito irregular. Meu irmão, pecado é pecado, né? Tem pecados que as pessoas excomungam os outros, destratam, falam coisas terríveis, né? E inclusive nesse mundo social hoje de política, a igreja é envolvida em tanta fala, em tanta coisa agressiva, né? Desejando a morte, o inferno para certas pessoas. Isso não é comportamento de cristão, irmãos. Amém? Porque nós não sabemos o futuro. O pior homem hoje, amanhã ele pode ser um santo de Deus, sim ou não? Sim. O pior malfeitor hoje, ele pode ser um homem de bem, amanhã. O nosso inimigo pode ser um irmão, servindo a Deus conosco. Quantos testemunhos nós não temos, né? Então, por que ficar agredindo, destratando as pessoas, colocando as pessoas no inferno? Isso não é a missão da igreja, tá? Então, a gente vê no exemplo dele aqui, uma forma decente de falar, né? Para proteger essa jovem viúva, a forma que ele tratou os seus funcionários, a partir do que chefiava, né, irmã Rita? Verdade. Então, isso é um exemplo para nós, tá? Certa vez eu chamava a atenção de uma pessoa que fazia culto nas ruas e agredia muitos outros, e rapaz, pare com isso daí só gera confusão, isso daí o povo faz se afastar
dos crentes. Aí, você está com medo do diabo? Quer dizer, medo do diabo? Diabo é diabo, ser humano é ser humano. Nós temos que respeitar as pessoas. Respeitar não é concordar com o erro deles. Amém? Tem pessoas que odeiam crente, irmão. É pelo jeito rude que trata os outros, achando que vai ser uma palavra agressiva que vai converter. Não, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, nossa missão é falar a verdade, ensinar, pedir a Deus sabedoria e graça e ganhar as pessoas, primeiro a amizade, né? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Então aqui nós temos um outro exemplo de um servo de Deus, né, que foi abençoado através dessa mulher, do esposo dela, da família, do casal, né, e o comportamento dele também chamou a atenção. Olha que coisa maravilhosa. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o quê? Um santo homem de Deus. Olha, irmãos, pode ter certeza, quando nós nos apresentamos como servo do Senhor e dando testemunho, as pessoas vão nos procurar. Nós não precisamos chegar no grito. Chega tranquilo, tá bom? Pode passar, irmã. Pastor, eu acho que vai encaixar aqui. Sim. Nosso comportamento, mulheres, né? Sim. Sempre tem uma vigilância. Ela aqui não se apresentou como uma viúva, como uma pessoa que era pobre, que estava vindo de um lugar de muita fome, não deixou nenhuma brecha para os homens lá, se intrometerem na vida dela. Agora, onde eu quero chegar? Nos dias atuais, que a sociedade passa por tanta maldade devido aos assédios sexuais no trabalho, nas ruas, na própria família, né? Também, às vezes, falta de postura de educação da parte das pessoas que são vistas como objetos quase que descartáveis, né? Agora, na igreja, é correto eu falar, dar essa ideia para nós vigiarmos, né, que muitas coisas acontecem até dentro da igreja, né? Então, uma via de vigilância, cada pessoa se colocar no seu lugar, evitar os elogios, evitar sempre conversas paralelas, pessoas ficarem sozinhas. Eu falo homem e mulher, jovem, casados e casadas, né? Porque isso contribui muito para o nosso comportamento também, tá certo? Posso pensar assim? Sim, com certeza. Resume tudo em vigilância. Então, onde a gente sabe que há uma situação de risco, né, de difamação, de ser acusado, às vezes sem praticar, né? Por exemplo, nós temos uma orientação para namorados, por exemplo, para eles não andarem por aí sozinhos. Por quê? Porque é pecado? Porque eles estão pecando? Não. Porque é risco. De repente, eles podem ser inflamados e realmente praticar o sexo antes do casamento. Ou então, as pessoas vão duvidar mesmo. Esse irmão, essa irmã vive por aí sozinho. Aí isso daí, na sociedade que nós vivemos hoje, irmã Rita, é considerado radicalismo, é considerado intolerância. Não tem nada a ver. É vigilância. Porque a gente sabe que o inimigo está aí, tá? Quando afrouxa, ele entra. Ele só precisa de uma brechinha, ele não precisa de uma porta aberta nem de uma janela, não. Só uma brecha, ele entra. Então, eu dei o exemplo dos namorados, mas a irmã Rita falou dos casais, né? Evitar, né? Jamais um homem chegar na casa de uma mulher que ela está só, ou a mulher chegar na casa do homem que ele está sem a esposa e ficar ali, não precisa também chegar e sair correndo, não. Chegou, bateu palma, o marido não está, a esposa não está, amém, depois eu volto. Não, vamos tomar um café, não, depois a gente volta, vamos, né? Porque de um café pode vir outra coisa. Então, assim, são vigilâncias, né, que a gente tem que ter. E, claro, qualquer coisa que você perceber que há um risco de difamação ou um risco do inimigo entrar, a gente tem que sair fora disso aí, tá certo? Porque não tem jeito, isso daí sempre foi assim na humanidade e hoje mais ainda. Hoje nós vivemos num mundo de um liberalismo absoluto, né?
tudo vale tudo, né? Verdade. Essa ideia da cosmovisão, da visão de mundo, de entender o mundo de outra maneira, não. O mundo nós entendemos a partir da Bíblia, das Escrituras, do Senhor nosso Deus, que foi Ele que fez o mundo e os seres que estão nele, tá bom? É assim. Vamos lá. Amém. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Marcos 2, 15 a 17, João 4, 3 a 27. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2, 15 a 17. Amém. Então aqui nós percebemos que o Senhor Jesus não fazia acepção de pessoas, de lugar. Só que assim, ele ia nos lugares, em determinados lugares onde tinha um número grande de pecador, com um propósito. Não era para ficar, como diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se senta na roda dos escarnecedores, né? Então, se o crente está num ambiente que ele está ouvindo e falando e envolvido com coisas indecentes, não é dessa forma que Jesus deixa o exemplo. Jesus deixa o exemplo que nós não podemos fazer acepção de contato com as pessoas, né? Então, hoje nós temos na sociedade uma diversidade muito grande de ideologias, né? De crenças, tá? E a gente não pode deixar de conversar com essas pessoas, se isolar, não, né? Agora nós temos que saber qual é a nossa posição como servo de Deus lá, testemunhar de Jesus, é deixar nosso testemunho, como esses homens, essas mulheres deixaram na história a marca delas, entendeu? Às vezes sem palavra, né? Eles deixaram o testemunho, como nos nossos dias tem irmãos também que entram e saem em qualquer lugar e as pessoas dizem: esse é crente, essa é crente, porque ele vai lá e dá um testemunho de crente, certo? Agora tem gente que, a irmã me ligou perguntando: eu posso ir para uma festa de aniversário? Aí citou a pessoa tal, ligada a ela, da família. Eu digo: claro, irmã, que pode, se é uma festa de aniversário e tudo, a irmã vai e fica na sua posição de crente lá. Pois é, porque me criticaram, falaram que eu não podia, que era uma festa ímpia, ia ter muitos ímpios lá. Sim, mas você vai pela pessoa, você vai, né, para celebrar a vida daquela pessoa. Se chegar lá, o ambiente está muito tumultuado, muita bagunça, você pede licença e retira, né? Então isso é perfeitamente normal. Agora o crente não pode entrar num ambiente desse e ficar igual aos outros. Ele tem que ser, inclusive, a diferença ali naquele lugar, não porque é melhor, mas porque Deus está na vida dele, dela, né? Então assim, tem que ver, porque é um familiar, é uma pessoa próxima que te convidou, tá? Se não convidou, você já recua. Convidou, então ele já sabe que você é crente, que nós somos servos de Deus, então inclusive ele vai ali fazer uma recomendação, né? Se alguém quiser fazer gracinha, ó, respeita a irmã, o irmão, são crentes, são servos de Deus, entendeu? E se insistir, você pede licença e se retira. Por exemplo, eu no meu trabalho, eu fui chamado às vezes de antissocial. Você é antissocial, você precisa participar disso, daquilo. Eu digo: olha, é o seguinte, as festas ou os eventos de trabalho é uma coisa, agora vocês se reúnem para outras coisas, para ficar falando o que não convém à minha fé, aos meus ouvidos, não tem nada a ver. Essa é a sociedade de vocês, não é a sociedade profissional, né? Então eu separava o que era um evento social da empresa, que tinha um propósito ali, tal, de negócio, tal. Até as empresas às vezes me convidavam, fui convidado várias vezes para alguns eventos, mas eu sempre cheguei lá como um funcionário da empresa e como um pastor, porque todos eles sabiam que eu era pastor, servo de Deus, né?
Eu me lembro que um grande grupo econômico aqui, fui visitar um diretor financeiro desse grupo, e quando eu entrei lá, quando eu entrei com a pessoa aqui comigo, o diretor lá fez uma brincadeira, e eu fiquei normal, nem ri, nem fez que era feio, eu fiquei normal. Aí o outro tocou nele e disse, ele é crente e é pastor. Você é pastor mesmo? Eu digo, pela misericórdia de Deus. Pois eu quero que você faça aqui uma homilética aqui de uma palavra, que eu vi um padre pregando e eu quero ouvir você. Aí colocou a palavra, eu fiz a explicação e disse, você é pastor mesmo, tá bom. E a partir dali, nossa amizade foi sempre de muito respeito, entendeu? Então assim, o importante é isso, Deus, onde eu estiver, onde você estiver, Deus vai trabalhar, Deus vai operar, né? Agora, eu tenho que me posicionar como servo de Deus, né, missionário? E eu tenho que achar um jeitinho para me cantar, me louvar, né? Sim, aí a irmã Rita, nas festas da empresa, tinha que louvar lá também, né? E por último, nós conseguimos que metade do evento de final de ano fosse o padre e o pastor, porque tinha católico e tinha evangélico, né? E é assim, eu fui, por exemplo, convidado para a formatura de uma irmã que congregava aqui, aí lá na formatura tinha evangélico e tinha católico, aí entraram no acordo para a cerimônia ser o pastor e o padre, aí o padre dirigiu e eu preguei, né? O importante é isso, né? E assim, e ficou marcado aquilo ali. Então a igreja tem que se posicionar como mensageira de Deus, como testemunha de Deus, deixando ali a impressão de um servo e de uma serva do Senhor. Amém? É isso que é importante. Essa lição é muito boa. Vamos lá. Deus estava agindo, com certeza. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Ruth 2:7. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que eu esteve sentada em casa. Ruth 2:7. Amém. Então olha que coisa linda, né? Ela ficou também surpresa com a atitude dele, porque ela sendo estrangeira, né, não era de Israel, né? E foi tratada com respeito, porque ele ouviu que ela também já tinha decidido pelo o único Deus verdadeiro, Deus eterno, Deus de Israel, né? E também pela maneira como ela se comportou, como uma viúva ainda jovem, né? Preferiu acompanhar a sogra sem saber o que ia acontecer, mas confiando em Deus. É isso que é maravilhoso, né? Eu fico pensando assim, tantos cristãos hoje correndo de um lado para outro, atrás de vantagem disso, daquele, de cargo, de posição, de ser visto, de ter um nome, né? Meu Deus, não é isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos lá. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Ruth 2:10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth 2:10. Olha que coisa maravilhosa. Ela ficou maravilhada, ela se humilha, se dobra diante dele e diz, como é que eu achei graça diante de ti, sendo eu estrangeira, né? Mas aqui fica uma lição para nós, irmão. Não importa de que nacionalidade, de que classe social, de que nação, de que povo é, não importa, diante de Deus, irmãos, todos aqueles que o honram serão honrados por Ele, amém? Verdade. Então, mas o caminho para ser honrado por Deus é da humilhação, meu irmão. Humilhação no contexto bíblico, meu irmão, não é coisa só aparente não, é do coração, é se esvaziar de si mesmo, é não requerer nada. Ela diz assim, eu não sou digna, eu sou indigna desse tratamento, eu não mereço,
E quanta gente, né, reivindicando. Teve um que disse para mim: quando é que eu vou ser diácono? Olha, quando é que eu vou ser presbítero? Eu digo: quando você aprender a ser um diácono, quando você aprender a servir. O outro estava na igreja querendo um cargo, chegou no banheiro, quando ele foi dizer: cadê os diáconos? Porque o banheiro estava cheio de papel higiênico no chão. O Senhor falou com ele: começa por aí, filho. O ministério de um homem começa quando ele aprende a ser servo, do homem e da mulher, a servir, independente de cargo, de posição, de título. Os cargos, os títulos, as posições é para a igreja reconhecer, é uma forma de ser honrado também, porque a pessoa já é, ela já faz aquilo dali, não é para ser, tá? Então, é um servo, tá? O pastor, ele tem que estar disposto, um dia que se não tiver ninguém para lavar o banheiro, ele lava o banheiro, ele faz a obra mais simples da igreja, senão ele não é servo. Amém? Pois é. O servo, ele faz porque está em si, está no coração. E é isso que eu e você temos que buscar. Se eu não tivesse aprendido a ser um servo, eu já tinha desistido há muito tempo atrás, né? Hoje eu já estou moído, batido e sacudido. E aprendendo todo dia, né? Mas, meu Jesus, o que eu pensava antes de ser crente, quando eu tivesse posses, quando eu me vi com o que eu pensava, eu me vi me dedicando ao reino de Deus. Eu disse: só o Senhor pode fazer isso, toda glória e toda honra a Ele. Amém, irmãos? Amém. Então, a coisa mais linda aos olhos de Deus é ser um servo, uma serva, estar sempre à disposição. Amém? E o título vem depois. Vamos lá. E fazer com excelência e com sobra, né? A excelência é quando você faz com alegria, com brilho. Com brilho. Aqui na igreja teve uma situação um tempo aí que tinha uma pessoa que vinha fazer as coisas aqui, depois ficava criticando quem não veio, falando um monte de coisa. Eu digo: está proibido, não faz mais nada aqui. Deus não quer isso. Pode, ele é qualquer um que vier aqui com reclamação, com crítica a esse e aquele que não faz. O servo, ele faz, não importa se o outro faz ou não faz, melhor ou não, ele faz, ele tem um prazer em servir, e é esse que Deus quer e aprova, tá certo? Eu falo assim, não é crise de autoridade não, é porque eu sei que causa ira em Deus, e pode até acontecer um acidente, viu, irmão? Eu louvo a Deus, glorifico o Senhor, que todos esses anos de trabalho, aqui no Ceará principalmente, nós trabalhamos muito em construção, teve momentos intensos mesmo, de muito trabalho, para a glória de Deus, não aconteceu nenhum acidente. Eu louvo a Deus por isso, porque pode acontecer, somos seres humanos, né? Vamos à frente. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Ruth 2:11. Um bom testemunho nos abre muitas portas. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Ruth 2:11. Amém. Então o testemunho dela já estava na frente dela, amém, irmãos? Ele já sabia quem era Ruth. Nós sabemos que o Senhor nos conhece.
Mas o Senhor vai trabalhar de uma forma que nós seremos vistos por pessoas aqui na terra, reconhecida por pessoas aqui na terra. Nós não precisamos fazer muito esforço, não. É só fazer o que o Senhor nos manda. É só atender ao Senhor. Pronto, e Ele vai dar testemunho de nós. Pode ter certeza que Ele tem prazer em fazer isso, para que outros nos tenham como exemplo, que é o caso dessa mulher. Eu tenho certeza que tudo que ela fez não foi para ser visto. Ela fez o que estava no coração, que Deus estava com ela. E é isso que tem que acontecer comigo e com você o tempo todo. Vamos lá? Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Ruth 2,12. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2,12. Amém. Nós podemos colocar aqui, irmãos, uma palavra, equilíbrio, né? Então ele era firme moralmente, ou seja, ele era um homem de moral, era um homem que estabelecia a ordem, era um homem que tinha firmeza do que era para ser feito ou não, né? Mas ao mesmo tempo muito sensível ao ponto de perceber a diferença na vida daquela jovem, no caso viúva, né? Mas jovem, tá? Então é isso, ao mesmo tempo que nós somos conservadores, nós guardamos os princípios, nós observamos a palavra do Senhor, queremos a moralidade, nós também temos que ser sensíveis às pessoas, ouvir, conversar, dialogar, né? Procurar sentir as pessoas antes de condená-las, de julgá-las, né? Pai do Senhor, irmão Francisco, Deus te abençoe, filho. Então, olha que coisa maravilhosa, o Senhor galardoe o teu feito, ou seja, galardoar é presentear, é premiar. O Senhor te abençoe, te dê muito, né? Te presenteie pelo bem que você fez, porque ele ficou admirado com a atitude dela em relação à sogra, né? Mas sempre lembrando que o mais excelente foi ela se decidir por servir ao Deus único e verdadeiro. Vamos lá. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Amém. Então a visão dele era uma visão aberta, né? Não era fechada dentro de Israel. Porque muitos israelitas lá e ainda hoje têm a ideia de que Deus é Deus de Israel. Os outros povos não tem muita importância não. Tá certo? E Deus é Deus de todos os povos, né? E ele tinha essa visão e por isso ele pôde perceber as virtudes na vida de Ruth, tá bom? Vamos lá. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ruth 2,13. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ruth 2,13. Eita, ele disse, eu ainda não sou nem uma empregada, nem uma funcionária tua, ainda nem... E o Senhor me fala essas coisas tão maravilhosas, porque isso, irmãos, é a valorização da vida das pessoas. Independe se elas fazem parte do nosso ciclo, se ela faz parte da nossa denominação, da nossa família ou não, é um ser humano, é uma pessoa. E se é um servo de Deus, então, mais atenção ainda, né? Pela dedicação dele ao Senhor, né? Então tudo isso chama-se sensibilidade. Quantas pessoas insensíveis, irmão, que não tem escrúpulo, não respeita. Meu Deus, se nós formos falar aqui de situações, é terrível. Mas para mim a pior de todas é o desprezo, é o descaso, né? Você sabia que tem irmão que diz assim, irmão, qual é a igreja que você congrega? Aí você dá o nome e existe essa igreja.
porque para ele a igreja é a dele. Quando a Renovação dos Emidos veio para o Ceará aqui, irmão, tinha uns aqui que andavam desfazendo da igreja, mandando os irmãos sair, que isso daqui não era igreja não. Aí eu tive que dar um estudo, quando eu cheguei aqui no Ceará, nas congregações, reunindo os irmãos, para dizer que o nome da igreja é bíblico. É bíblico, Igreja Pentecostal Renovação dos Emidos, é bíblico, está lá na Bíblia, entendeu? Não é qualquer coisa não, e mais, são homens, mulheres, servos de Deus, meu Deus. Teve um tempo no mundo cristão, irmão, há 15 anos atrás, eu me lembro, que tinha pregadores de determinadas denominações maiores, que chamavam muitas igrejas de igrejinha de fundo de quintal. Graças a Deus que ninguém ouve mais isso, porque o estudo, o ensino está muito aplicado. Primeiro, igreja não é parede, não é templo, igrejas são confessos, meu Deus do céu. Aí você chama um grupo de irmãos que estão se reunindo ali realmente no fundo do quintal, não importa se é no fundo do quintal, debaixo da terra, numa caverna, em cima de um morro, não importa, numa sala, num quarto, debaixo do cajueiro, né? Debaixo do cajueiro, não importa, é povo de Deus. Então, ainda bem que os estudos de ensino têm desconstruído essas mentalidades, irmãos, perversas no meio do povo de Deus, né, que confunde o povo. Vamos avante. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Lucas 18, 1 a 8, 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth 3:10. Olha que coisa maravilhosa, né? Cosmovisão é uma visão de mundo, alta intelectualidade, uma compreensão de tudo, né? É o relativismo, que é uma verdade a partir de cada um, uma visão, cada um tem um mundo, tem sua visão, tal, tal. Então, tudo isso são ideologias, são crenças que não são aceitas pelo Criador, nosso Deus, né? Olha o que diz em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é o que nós estamos vivendo hoje, essas visões, e o pior é que grande parte da igreja do Senhor está influenciada por isso. É uma coisa assim de muita ostentação, de muita glória terrena, né? De tudo é grande, é gigante, é mega, é isso, é aquilo, é uma grandeza muito grande e muita gente padecendo dentro da igreja, né? De fome espiritual e fome física também, tá? Os últimos tempos é isso, apostatarão alguns da fé. Apostar é negar a fé. Negar a fé não é só dizer que Jesus não é Deus, não é Senhor. Não, negar a fé é a vontade de Deus de uma forma completa, é negar a palavra, o que está escrito, né? Então, criando Deus ao seu próprio satisfazer a si mesmo, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1, foi o apóstolo pelo Espírito Santo que falou, que nos últimos tempos os demônios iam ensinar na igreja. Só que quem são esses demônios? São homens que não temem a Deus, que o espírito do inimigo está na vida deles, pervertendo a mente e o coração de muitos cristãos, inclusive usando a Bíblia de forma errada. Então, por isso que nós precisamos nos voltar mais para o estudo, para o aprendizado, para a oração, para a consagração, né? Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Então, o fervor da igreja, irmão, não é aquele momento de êxtase, de glorificação, é uma demonstração de fervor, mas o maior fervor é como eu vivo, é como você vive, é o meu testemunho, é a minha dedicação ao Senhor. Isso é o verdadeiro fervor, é o coração ardendo para fazer a obra do Senhor, o que for necessário. Isso é fervor. Esse fervor emocional que tem tomado conta da igreja, meu irmão, não é o que Deus quer.
A pessoa se reúne, as pessoas faz um movimento, um barulho enorme, um tal, mas terminou aquilo dali, cada um vai viver sua vida, muitos deles sem temer a Deus, sem nada, sem se converter de verdade. Isso não é fervor, isso não é avivamento. O avivamento passa pela palavra, passa pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos lá, irmã Rita. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Números 21, 29, 1 Reis 11, 7, 2 Reis 3, 6, 3, 26 e 27. Então edificou Salomão um alto, eu acho que é um altar, né? Então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. 1 Reis 11, 7. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, agindo graciosamente em seu favor. Amém. Então essa mulher renunciou a muitas coisas, uma vida devassa, renunciou às crenças que existiam no meio do povo dela, para servir ao Deus verdadeiro. Então, quando uma pessoa entrega a vida ao Senhor, é para servir ao Senhor. Se for para entregar a vida e servir a si mesmo, fazer o que quer, o que pensa, o que sente, que é o que muitos estão fazendo, né? Declara uma coisa e vive outra, isso daí não é ser servo de Deus, tá bom? Então, isso é importante, nós vemos o exemplo na vida dessa mulher, que é maravilhoso. Ela agora experimentava, né, começou a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, o Deus da providência, né? Então, aqueles que servem a Deus de coração estão sempre sendo surpreendidos pelo Senhor com muitas bênçãos. Vamos lá, meu querido. A lei da semeadura funciona integralmente. 2 Coríntios 9, 6, Gálatas 6, 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, 6. Semear pouco é fazer tudo minguado. É a sobra, é dar o resto para Deus. Vou trazer logo direto para o assunto. E a abundância. Você começa a fazer e não quer parar. Você quer dar o máximo para o Senhor. Com certeza, as bênçãos serão também grandes em sua vida. Tá? Vamos avante. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ruth 2:3. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Romanos 8, 28. Foi, pois, chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Já tinha lido, desculpe, irmãos. Volta. Só destacar aqui, ó, a escolha aparentemente aleatória. O que é aleatória? Deus não disse, vá para ali, que lá eu vou fazer assim. Eu não estou aqui, irmãos, invalidando, né, a ação de Deus quando Ele revela a sua igreja. Nós cremos no dom, né, que Deus revela, Deus usa os seus servos, tá? Mas eu quero valorizar isso aqui, ó. Faça o que estiver ao seu alcance, que é bom, que é honesto, que é direito, que glorifica a Deus, e você será abençoado. Ela estava passando necessidade. Se ela ficasse em casa lamentando, olha, eu acompanhei Noemi, eu agora sirvo a Deus e estamos aqui nessa humilhação. Não, ela precisava de alimento, ela soube que estava tendo uma colheita, ela foi colher, e Deus foi conduzindo até ela chegar na parte de Boaz, que era onde Deus queria abençoar ela. Então, faça o que Deus manda, faça o que é para ser feito, o que é bom, o que glorifica a Deus, e aí nessas ações, Deus vai operar, Deus vai te abençoar, amém? Não, tem gente que
fica para lá e para cá, atrás de uma visão, de uma revelação, de um sonho, de uma coisa. Não, Deus pode falar através de sonho, de revelação, de o que Ele quiser, mas não pare de fazer, não pare de trabalhar, de se movimentar, porque Deus vai trabalhar de várias maneiras, e aqui foi aleatória, ela não sabia onde era que estava a bênção, ela só estava pensando em se alimentar mesmo, mas Deus vendo o coração dela, Deus abençoou ela, e assim será comigo e contigo. Vamos lá. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre dos nossos remidores. Ruth 2:20. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Jó 14, 7-9. Então, Noemi sabia quem era Boaz, e ela disse: esse homem, Deus pode usar ele para nos abençoar. Deus vai preparar, amém? Amém. Sirvamos ao Senhor, todo o coração. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril colheu cevada, e de abril a junho colheu trigo. Pode passar. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Que coisa grande, né, irmão? Quem está esperando no Senhor? Glória a Deus. Vamos Aleluia. esperar trabalhando, adorando, louvando, fazendo o que Ele pede. Aí nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Amém, meu Deus. Esperar na rede, dormindo, de braço cruzado, murmurando. Se a bênção ia chegar em um mês, ela vai para 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez nem venha, porque Deus está esperando que a gente pare e sirva. Amém? Vamos lá, irmão Rita. Conclusão, pode passar. Vamos ler todos juntos? A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. No próxima lição nós vamos ver o casamento de Ruth e Boaz, a vitória completa. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu passo agora o encerramento para a secretaria. Do canto da mesa de cá para lá.
Glória a Deus. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler. Convida as crianças. A secretaria. Deixa eu ver aqui o nome da classe, velhinha. Classe Soldadinho de Cristo. Venham para cá. Traz eles mais para perto da irmã Rita. Beduína, mais para cá. Mais para lá, Levezinho, um pouquinho para lá. Pronto, tá bom aí. Josias fez o que agrada a Deus e não se desviou nem para um lado nem para o outro. 2 Reis 22:2. Muito bem. Pode bater palma para Jesus. A classe Soldadinho de Cristo tem 8 alunos matriculados, 6 dos seus alunos ausentes, 2 presentes, nenhum visitante, e ofertaram... Não teve oferta, né? Próxima semana vai ter oferta, em nome de Jesus. Os irmãos estejam orando por essas crianças, amém? Classe Soldo da Justiça. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Glória a Deus. Pode bater palma para Jesus. A classe Sol da Justiça tem 5 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 2 presentes, não teve visitante. Total de assistência da classe, 2 alunos, trouxeram 2 Bíblias, 2 revistas e ofertaram R$4. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Classe Jovens e Adultos, eu convido vocês a estarem aqui também, para nós fazermos o mesmo papel que as crianças fizeram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler todos juntos a verdade prática, tá bom? E fazer que nem as crianças, bem alto e bem bonito. Classe Jovens e Adultos. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Irmãos, sinceramente, eu fosse vocês, eu falar de novo. Vamos ler de novo? Verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Os jovens e adultos têm hoje 25 alunos matriculados, 17 alunos ausentes, 8 presentes, 2 visitantes, que é o irmão Francisco e o irmão Pastor Renato, glória a Deus. Total de assistência na classe de 10 alunos. Trouxeram 6 Bíblias, a revista é acompanhada no quadro e ofertaram R$9. E eu faço um apelo para você que veio hoje voltar segunda-feira, porque 19 horas começa de novo a escola bíblica, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, amados, em nome de Jesus. Irmão Francisco, na próxima aula o senhor já será aluno, tá bom? Então não encerre a matrícula, venha correndo, tá bom? Pastor Vicente, encerrando. Os alunos é quando completa 3 presenças seguidas, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar pelo jovem Francisco, né? Pela saúde dele, a Deus dar saúde. Sua mãe, como é que está?
Não entendi. A sua mãe? Vamos pedir a saúde dela. Como é o nome dela que eu esqueci? Mãe Maria. Vamos pedir pela Mãe Maria para Deus operar na vida dela. E o irmão Francisco está firme, né, com Jesus? Vem aqui, vamos orar por ele aqui, para Deus dar forças a ele. Mas Jesus está no coração, né, varão? Pronto, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está o teu filho na tua presença, o jovem Francisco, Senhor. Nós invocamos o teu poder celestial sobre a vida dele, Senhor. Segura nas mãos dele, Senhor. Quebra todas as cadeias, todas as prisões, toda luta que ele tem passado, desfaz. Dá a ele força e poder, Senhor, para ele conseguir alcançar a tua bênção. Que o poder do Deus Altíssimo venha sobre ti agora e restaure a tua mente, teu espírito, tua alma, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, renova, Senhor, neste momento a aliança dele contigo, ó Pai. Ó Deus, opera na vida dele. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades do teu filho. Abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus te abençoe, filho de Deus. Glória a Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Vamos orar e agradecer. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nós podermos estar aqui reunidos, Senhor, na tua presença, para aprender de ti, para refletir, estudar, meu Senhor, a tua santa palavra, as experiências. Obrigado por esta lição tão maravilhosa, Senhor, onde nós aprendemos, ó Deus, com estas servas, essas servos do Senhor, meu Pai, que deixa esse testemunho maravilhoso de fé, de perseverança, de humildade, de simplicidade, meu Deus. Oh, como é maravilhoso ver as mãos do Todo-Poderoso agindo na vida daqueles que temem, na vida daqueles que se rendem de coração a Ti, ó Pai. Opera nas nossas vidas, nos dá o poder do alto para nós resistir o mal, nos guarda e nos livre de toda ação do inimigo. Abençoa as crianças, abençoa os pré-adolescentes, Senhor, a juventude, a mocidade da Tua igreja, para eles se firmarem, meu Deus, nos Teus caminhos. Livra eles de toda a maldade deste mundo. Abençoa as famílias, Senhor da glória. Que o Teu Espírito esteja, meu Deus, operando na mente, no coração de cada membro da família, a partir dos pais, meu Deus. Meu Senhor, dá aos Teus filhos a sabedoria para vir à Tua casa, à escola, aprender, trazer seus filhos. Ó Senhor, abençoa, remove toda barreira, todo impedimento. Nos dá ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai. Em nome do Senhor, pedimos a Tua bênção. Leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todos os males, em nome do Senhor, Pai. Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. A paz do Senhor, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tem um chá com bolacha ali. A senhora tem que dar o discipulado a ela agora, irmão velho. Dia, Jesus.
Pode.